Olá, hoje eu estou aqui para falar da dengue. A dengue é uma das principais doenças infecciosas do mundo e um dos principais problemas de saúde pública no Brasil e também da rede suplementar. Então, um tema de bastante importância, principalmente nos dias atuais, com o número de casos explodindo em todo o Brasil. A dengue é causada por um vírus, pelo vírus dengue. Existem 4 sorotipos do vírus dengue. Isso vai ser importante depois do que eu vou explicar na questão da vacinação e também das reinfecções. Mas a dengue é uma arbovirose e ela necessita, por ser uma arbovirose, necessita de um artrópode para acontecer a transmissão. O artrópode é um mosquito, a fêmea do mosquito Aedes aegypti, que faz a transmissão através da picada de uma pessoa infectada, transmitindo para outras pessoas. A fêmea também ela sofre essa infecção e com essa infecção ela acaba tendo algumas vantagens evolutivas. Então, daí essa interação entre o vírus e o mosquito ser muito difícil combater. A dengue ela alcança diversas regiões do mundo, principalmente no hemisfério sul. As Américas, regiões da África, regiões do Sudeste Asiático. Então é um grande problema de saúde em áreas quentes, em áreas tropicais e subtropicais. Com o aquecimento global, áreas como o Sudeste dos Estados Unidos, o Sul da Europa, têm acontecido alguns surtos de dengue, porque nesses locais existem também o mosquito Aedes aegypti. Acredita-se que em torno de 70% a 90% das infecções elas ocorrem de forma assintomática. Então, aqueles casos que a gente vê frequentando os hospitais, consultórios, os pronto-socorros, é uma pequena parte da população que apresenta sintomas, em torno de 10%, 15%, 20%. Só para ter uma dimensão de como esse mosquito ele consegue ter sucesso na transmissão desse vírus. Essas pessoas sintomáticas, normalmente os sintomas clássicos de dengue, eles ocorrem com o paciente com uma febre muito alta, acompanhado de uma dor de cabeça intensa, dor no fundo dos olhos, dor no corpo, pode ser acompanhado também de vômitos, diarreia. Não é muito comum ser acompanhado de sintomas respiratórios, como tosse, coriza, o que ajuda a diferenciar de outras doenças infecciosas importantes, como a Covid-19 e a influenza. A febre dura em torno de 5, no máximo 7 dias. Quando o paciente apresenta mais do que 7 dias de febre, isso praticamente dá para excluir a dengue, a não ser que o paciente tenha alguma outra infecção associada. E é muito importante, quando a gente atende um paciente com dengue, e é importante também que o paciente saiba e os familiares, qual é o período em que o paciente começou a apresentar os sintomas, porque é no período de 3º até o final do 6º, 7º dia que as complicações mais importantes da dengue podem ocorrer. É nesse período que tanto o paciente como familiares e profissionais de saúde têm que estar muito atento, principalmente se o paciente apresenta os sinais de alarme. Quais seriam os sinais de alarme? O paciente que apresenta vômitos incoercíveis, que são aqueles vômitos que não param. Paciente com dor abdominal intensa, é um dos principais sinais de alarme que a gente tem na dengue, nesse período de 3º até o final do 6º dia. Hipotensão postural, paciente com sangramento importante ou de moderada a grande quantidade. Paciente com alteração do nível de consciência. São sinais importantes que devem levar o paciente a procurar um atendimento para que esse paciente seja atendido da melhor forma possível e não perca-se tempo no atendimento desse paciente, que pode vir a falecer caso não seja feito um atendimento adequado. É muito importante que todo o sistema de saúde seja integrado para que o paciente com dengue seja atendido da melhor forma possível. Antigamente, a gente classificava a dengue em dengue clássica e dengue hemorrágica. Por que foi mudado essa classificação? Porque quando a gente fala de dengue hemorrágica, dá a impressão que o paciente precisa sangrar para a dengue ser grave. E muitas vezes o paciente sangra e a dengue não é tão grave assim. E muitos casos são graves e o paciente nem sangra. Então essa classificação foi modificada. Hoje a gente classifica a dengue
em dengue A, do grupo A, os pacientes dengue do grupo A, que são os pacientes com sintomas clássicos de dengue, como eu havia citado: dor de cabeça, dor retroorbitária, febre alta, dor no corpo. Esses pacientes que não apresentam nenhuma comorbidade, esses pacientes são classificados em dengue A. Se o paciente tem alguma comorbidade, como doenças crônicas, tem os extremos da idade, esse paciente é classificado como dengue A do grupo especial. Se o paciente tem alguma tendência hemorrágica nos exames laboratoriais ou no exame, por exemplo, da prova do laço, esse paciente é classificado como dengue do grupo B. Se o paciente apresenta sinais de alarme e não apresenta ainda hipotensão, esse paciente é classificado como grupo C. E o paciente com sinais de alarme e hipotensão, choque, que é a dificuldade de perfusão dos órgãos, esse paciente é classificado como grupo D. Por que é importante essa classificação? Porque é a partir dessa classificação que a gente vai definir qual é o melhor tratamento para o paciente e aonde que esse paciente deve ser tratado. Pacientes do grupo A são pacientes que podem ter o tratamento ambulatorial. São pacientes que vão ser orientados a ter uma hidratação vigorosa na sua casa, por via oral, e caso apresente algum sinal de alarme, principalmente no período de 3º até o final do 6º dia, retorne imediatamente ao hospital. Pacientes do grupo A especial, esses pacientes precisam ter um monitoramento mais próximo, com controle laboratorial a cada 48 horas. Então também é um grupo que a gente tem que ter um certo cuidado. Os pacientes do grupo B, eles precisam ser acompanhados laboratorialmente em 24 a 48 horas. Então muitas vezes os pacientes do grupo B, se não há uma condição de acompanhá-los em um período curto, muitas vezes a gente interna esse paciente para acompanhar de uma forma mais próxima. Já os pacientes do grupo C e D, que são os pacientes que apresentam sinais de alarme, esses pacientes devem ser internados e iniciada uma hidratação vigorosa conforme o protocolo do Ministério da Saúde. Esse paciente precisa ter um cuidado especial porque muitos deles podem evoluir com formas graves e até evoluir a óbito. Em relação ao tratamento, sempre ressaltar para não haver a utilização de anti-inflamatórios e ácido acetil salicílico como antitérmico, porque isso pode levar a um quadro mais grave de sangramento e piorar a doença do paciente. Então, sempre que houver a recomendação de analgésico, antitérmico, antipirético, recomendar analgésicos comuns, como dipirona, paracetamol, para que o paciente faça uso e tenha um certo conforto no seu sintoma. Mas o mais importante é hidratar esse paciente. O vírus dengue, ele atua principalmente nas células endoteliais. Ele provoca um espaçamento dessas células endoteliais e alguma lesão também dessas células endoteliais que faz com que extravase grande parte do líquido que está dentro dos vasos sanguíneos. O sangue fica muito concentrado, libera muita substância inflamatória e é aí que o paciente pode ter as suas complicações mais graves. Então, por isso, o paciente necessita ser hidratado e muito bem hidratado conforme as recomendações do protocolo do Ministério da Saúde. Em relação às vacinas para dengue e as maneiras de prevenção que a gente tem para dengue. A prevenção, todos nós já sabemos como prevenir, principalmente no combate aos criadouros. A gente tem que entender que a fêmea do Aedes aegypti, ela deposita os ovos e esses ovos eles podem ficar resistentes até um ano no ambiente. E quando vem as chuvas, essa água bate nos ovos, esses ovos eclodem e já nascem novos mosquitos. Então, as larvas e depois que se transformam em mosquitos. Então é muito importante ter o combate aos criadouros. É importante saber também que 80% dos criadouros estão dentro das residências. O mosquito, ele consegue voar em torno de 100 a 150 metros. Então isso explica porque algumas áreas da cidade têm uma incidência maior de pacientes com dengue. Além do combate aos criadouros, que é uma coisa extremamente importante, a gente tem hoje uma ferramenta de prevenção que é a vacina. A vacina demorou bastante a ser produzida porque nós temos 4 sorotipos do vírus dengue. Então a vacina tinha que imunizar para todos esses sorotipos.
Todos esses sorotipos já circularam no Brasil, sorotipo 1, 2, o 3 e o 4. E por isso que era extremamente difícil desenvolver uma vacina contra a dengue. E recentemente, o laboratório Takeda, um laboratório japonês, desenvolveu uma vacina chamada Qdenga. Essa vacina ela é composta por 2 doses, com intervalo de 3 meses, para poder imunizar o paciente. A população que pode ser vacinada é uma população que vai de 4 anos até 60 anos, porque ainda não houve os estudos conclusivos em populações com menos de 4 anos e mais de 60 anos. Então, caso seja aplicado em pacientes com mais de 60 anos, é uma aplicação off-label. Então, depende da avaliação do médico do paciente orientar o uso ou não. Essa vacina ela pode ser aplicada em pacientes que nunca tiveram dengue, diferentemente da vacina da Sanofi, que foi a primeira vacina que a gente teve no combate à dengue. E essa vacina, o Brasil, no seu Programa Nacional de Imunização, recebeu 6 milhões de doses de vacina, ou seja, 3 milhões de pessoas serão vacinadas. Então o PNI recolheu essas vacinas e está iniciando a vacinação agora em crianças e adolescentes. Então a gente espera que o Brasil receba mais vacinas, que o governo se empenhe mais na aquisição das vacinas, que a população entenda a importância da vacinação, porque dengue é uma doença grave. E dengue é uma doença que vitimou milhares de brasileiros, inclusive esse ano. Então fica a dica, se vacine quando possível, combata os criadouros, olhe bem a sua casa e aprenda e oriente familiares e toda a população sobre os sinais de alarme na dengue, principalmente do 3º a 6º dia de sintomas, ao final do 6º dia, para que a gente não perca nenhum paciente por um atendimento não adequado.